Bom dia, graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas presentes. Que a graça do Cristo, o fôlego de vida, encontre o seu coração, sua existência, sua vida, que você possa de fato sentir esse sopro do Espírito invadindo o teu ser e gerando cura, paz, renovo. Esse, é, essa, na verdade, é a minha oração para a gente. Que esse tempo seja um tempo de muito cuidado, de dentro para fora, e aproveito para cumprimentar todos vocês que nos acompanham pelas plataformas digitais. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Que essa mensagem acolha o seu coração e que você possa compartilhar com seus amigos e familiares. Eu tenho sonhado esse tempo e hoje a gente acaba inaugurando um mês que eu considero um mês de transição, um mês de julho. Um mês que, para nós, como casa, como igreja, como comunidade, será esse marco em que nós começamos a preparar o nosso coração para o mês de agosto, que é o mês da celebração do aniversário da comunidade. E eu desejei, no mês de julho, agora, o mês que antecede o nosso aniversário, partilhar algumas informações a respeito do DNA da nossa comunidade e do que nós estamos propondo quando nós estamos falando que somos igreja. Nós estamos caminhando para um novo, para novos desafios, mas também linkados todos eles aos nossos sonhos, aos nossos projetos que foram construídos não com um pensamento individual. Não foi uma liderança que veio falar, ó, pensei isso e vamos para esse caminho. Não. Todos os nossos sonhos são compartilhados. Eles são fruto das nossas conversas, dos nossos diálogos e também parte das nossas vivências. Fala também do nosso lugar no mundo, nosso lugar na existência. Fala também das nossas dores, a partir do sofrimento, da dor, das violências externas que nos tocam, que a gente se levanta para, por exemplo, fazer os projetos que temos. Quando nós olhamos para o CRIA, nós não só temos um departamento infantil da igreja, nós estamos propondo para aquelas crianças um crescimento maduro e seguro, uma comunidade que está posta para cuidar das nossas crianças, dos nossos jovens e dos nossos adolescentes, em absoluto. Isso acontece em todas as frentes, tanto na frente do nosso time de negritude, nosso time de diversidade. Todo mundo aqui parte da consciência de que tudo que nasceu, nasceu a partir de quem somos, do nosso corpo, do nosso lugar no mundo e também se propondo a atuar como uma frente que luta contra toda injustiça, toda maldade, todo preconceito, todas as violências que nos atravessam. Então, esse é um dos tons da nossa comunidade e é por isso que a gente tem vivenciado coisas tão grandiosas que estão além da superficialidade da espiritualidade, sabe? A gente poderia se reunir aqui e ficar, sei lá, fazendo um mantra espiritual, tentando acessar um lugar assim quase inalcançável e é, nos perdermos nesse deslumbre, né, da espiritualidade e fragilizar o nosso olhar para o humano, para o corpo, para a existência, para aquele que está do seu lado, aquela que está do seu lado. Então, essa percepção para nós, ela já é madura, mas há muitos lugares que não tem esse olhar maduro, esse olhar cuidadoso e que tem dificuldade também de construir afetos, porque as comunidades estão é, com com seu olhar frio, né? E até muitas vezes apagado por experiências que são muito ruins e que não tem nada a ver com o que o texto bíblico, que a nossa espiritualidade realmente quer trazer para nós. Então, estamos sim nessa caminhada de um novo, estamos nos preparando a nossa musculatura existencial e espiritual para essa conferência que vai acontecer agora em julho, e estou com muita fé que a gente vai cravar um marco histórico, não só para nós,
mas para o lugar, para muitos lugares, né? Nós somos uma comunidade de bairro, mas nós somos vistos. E eu tenho feedbacks muito positivos do quanto o nosso bairro, a nossa região, consegue olhar para a gente e ver um diferencial de luz, né, de um sinal do reino, né, acontecendo nesse território. E mais além, né? Mais além, porque a gente conseguiu furar a bolha, sair não só de uma, quer dizer, não estar somente dentro de uma perspectiva territorial, né, de uma igreja local, mas através das plataformas digitais chegar em tantos lugares, né, em tantos países, em tantas cidades, e quando eu vou para alguns lugares eu fico muito emocionado de saber que Deus está falando com outras pessoas e como isso é bom saber que não está no nosso controle, sabe? A rua sopra e esse vento impetuoso chega nos corações e pessoas são impactadas, assim como nós estamos sendo quando nos reunimos aqui fisicamente. Para a gente dar direção para o futuro, eu acredito que a gente tem que fazer um olhar bem paradoxal à nossa realidade. Para a gente olhar para o futuro, a gente vai precisar sempre fazer uma análise a respeito da nossa gênese, de quem nós somos, da nossa criação enquanto comunidade, enquanto corpo de Cristo. E a pergunta que surgiu quando eu estava pensando a respeito disso é: o que faz a gente ser igreja? O que faz a gente ser comunidade? Qual é a resposta que a gente dá quando a gente observa tudo isso que está acontecendo e que nós chamamos, ó, isso aí é igreja? Tudo isso que a gente está fazendo, é porque eu vou para a igreja, é porque né, esse é o movimento da igreja, esse é o movimento da comunidade, esse é o movimento de Cristo. Qual é o significado disso? E nas próximas semanas, nós vamos mergulhar numa série onde eu vou falar sobre a comunidade de Jesus, onde eu vou trazer para vocês informações a respeito do que é a comunidade de Jesus, muito inspirado no texto de Atos dos Apóstolos, especialmente no capítulo 2, que foi o que eu iniciei no domingo passado, ainda como esse movimento introdutório daquilo que a gente precisa mergulhar assim, e aprender. Atos, capítulo 2, é um texto muito forte, muito simbólico e que expressa uma realidade de uma comunidade subversiva que aconteceu no primeiro século. E a pergunta é como que aquela comunidade subversiva do primeiro século pode ser possível agora? Como que a experiência daquela comunidade do primeiro século pode ser uma realidade no tempo presente, em 2026 para 27? Como que a gente pode traduzir aquela realidade de uma comunidade subversiva inspirada nos caminhos e nos ensinamentos de Jesus na realidade que nós temos hoje? Porque isso vai fazer também a gente conseguir compreender que a nossa espiritualidade ela não é datada. E tudo que nós vivemos e vivenciamos não se dá a respeito de um momento histórico, mas que ele incendiu, trans, transbordou, né, na história, e aquele momento da primeira igreja também pode ser possível hoje, nesse momento histórico que a gente está vivendo, em cima de tantas outras realidades. Então, acredito que não há uma forma mais poderosa de a gente introduzir essa conversa num dia como hoje, um domingo de celebração da Santa Ceia. O projeto de Jesus, ele não começou como um plano de negócios. O projeto de Jesus não começou como uma, um desenho arquitetônico, em que as peças foram sendo encaixadas e ali foi feito todo um modelo, e aí trouxeram aquele modelo e agora a gente vai seguir a regra, o que tem que ser feito para que isso dê certo. Não, o projeto de Jesus não surgiu dessa forma. Torna a dizer, não foi um projeto de negócios, não foi um plano arquitetônico, o projeto de Jesus nasce ao redor de uma mesa.
O projeto de Jesus nasce ao redor de uma mesa com a relação com a relação com seus pares. E isso é extraordinário. Muito extraordinário, especialmente para nós nesse tempo, onde tudo que a gente vai começar, a gente faz um grande projeto. A gente faz um brainstorm, a gente coloca na tela, coloca no painel, gruda, tal, e aí começa a criar as estratégias e as possibilidades para que no final a gente consiga bater a meta. E aí, de repente, a pessoa mais extraordinária da história começa o seu projeto, né, entre aspas, né, mas começa a sua missão na mesa, no partilhar do pão. No partilhar do pão e no partilhar das relações que estavam sendo construídas a partir dos lugares que ele pisava, né, e da forma como ele se conectava com cada uma das histórias, vivências, dores ou delícias. Jesus estava vivendo a humanidade em absoluto. E é por isso que a gente, quando olha para Jesus, não olha Jesus só como 100% Deus. A gente olha Jesus como 100% Deus, sim, mas 100% homem, porque sim foi. Foi humanidade absoluta, que é um paradigma. O eterno se esvaziou de todas as suas prerrogativas divinas, mergulhou na humanidade e se fez frágil, frágil como a gente é. Frágil a ponto de balbuciar no colo de uma mulher, de se permitir ser amamentado. Você sabia que Deus foi amamentado? Olha que extraordinário. Que Deus é, foi tomou bronca na sua adolescência. Ó, oh, não vai até aí não, viu? Cuidado. A fragilidade do sagrado, de um Deus menino, um Deus criança, um Deus bebê. A gente não pensa muito sobre isso, né? A gente sempre olha para Jesus e já vê ele na cruz do Calvário, mas Jesus viveu a humanidade como a gente vive, e sofreu, e chorou a vida. Assim como também a gente sofre e chora. Mas também se alegrou, fez festa, partilhou pão, brindou o vinho. E vinho não era suco de uva, não. Era vinho que trazia sorriso, desatava o maxilar, abria possibilidade para abraços. Essa festa do sagrado na humanidade nos inspira e faz com que a gente, de fato, consiga tentar sonhar uma comunidade real, justa, verdadeira e não, né, no mundo das ideias. Eu queria que você lesse comigo, se possível, o livro de Atos, no capítulo 2, o versículo 42. Você pode abrir sua Bíblia, seu aplicativo. Você que nos acompanha tem na tela Atos 2, 42. Esse pequeno versículo diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, ou seja, nos ensinamentos que os apóstolos traziam a respeito do que eles haviam vivido com o Mestre. E nesse ensino havia comunhão, partilha de pão e havia oração. Esse era o modus operandi da primeira igreja. Esse era o modus operandi da comunidade de Jesus. E para a gente entender com força esse texto, nós precisamos sempre fazer um diagnóstico muito honesto com a nossa época, com o nosso tempo. Porque a gente vive num momento que, né, acho que nunca na história teve tanto avanço tecnológico como a gente está vivendo hoje, né, de maneira tão rápida. A capacidade de comunicação é extraordinária. Eu acabei de receber, né, nessa semana, a notícia de uma amiga nossa que está em Portugal e que teve bebê, né? E ontem de manhãzinha a gente estava vendo ela ali, conversando com ela, real time, né? Vendo e falando com ela em continentes diferentes. E, e se olhando, se vendo e se amando, né, nessa esfera de afetos. Isso é extraordinário.
Mas, ironicamente, os dados vão dizer que a nossa sociedade nunca foi tão solitária quanto antes. Então, da mesma forma que a gente tem capacidade de se conectar com gente tão distante, a gente também tem um diagnóstico de uma sociedade muito solitária. Uma solidão que atravessa a nossa vida e que muitas vezes a gente não sabe explicar se a gente não fizer uma observação muito profunda a respeito de como está a nossa sociedade. Então, existe sim todo um modus operandi, um sistema que acaba sendo especialista em esmagar nossos corpos, né? É um especialista em fragmentar as relações e também estilhaçar, né? A gente de um jeito que não tem como a gente também observar os culpados, né? Os algoritmos, o, como o capital, primeiro, né? O capital, a força do capital e os algoritmos acabam desenvolvendo uma forma em que a gente acaba ficando muito é, preso em bolhas. Como que eu posso explicar isso? Por exemplo, se a gente, quando você abre a sua rede social favorita, existe uma página nessa rede social, um botão lá que você clica, que ela dá sugestões de coisas para você ver. Se você abrir essa página de sugestões de coisas para você ver, ela vai ser muito diferente do que ela oferece para a pessoa que está do seu lado. Você sabia disso? Sabia que o algoritmo entrega para você aquilo que ele entende que você precisa, que você busca e que você quer? São essas inteligências que são vendidas para nós como algo confortável. Olha, eu vou facilitar a sua vida e já colocar aquilo que você está precisando. Está procurando uma geladeira? Está aqui a promoção. Está procurando relacionamento? Tem essas estéticas aqui que eu posso te oferecer. Esses corpos, esses instrumentos, esses aplicativos. O que você está precisando? O que você está sonhando? Só que essa inteligência de algoritmos, ela tem a capacidade, obviamente, de nos influenciar, porque a intenção aqui é te entregar produtos, te vender, né, te gerar desejo. E aí a gente vai sendo estimulado a competir, a gente é estimulado a performar e a gente é estimulado a consumir. Competição, performance e consumo. É um pouco do que os algoritmos oferecem para nós. Acho que esse na verdade, é o ponto de partida desse processo. E como a gente lida com esse alvoroço de informação? Como isso se traduz? Abre essa página, olha lá e fala assim: o que o algoritmo está me oferecendo? É realmente quem você é? Ou é fruto dos seus desejos e de uma manipulação dos seus sentimentos, oferecendo muitas coisas a partir da sua vulnerabilidade e te colocando numa bolha? E aí, eu estou usando esse exemplo justamente, eu acho que é até o mais atual, justamente para mostrar para vocês que a gente está individualizando a nossa trajetória. Ainda que você viva junto com uma outra pessoa no mesmo teto. O consumo, o caminhar, o olhar é diferente para cada um. Então não é assim, não é necessariamente que você está sendo lançado para uma bolha social em que tem um número de pessoas lá presa. Não, essa bolha é uma com você só você. Não, é uma bolha, é uma só com você sozinho lá dentro. Você e o algoritmo. Bizarro isso, né? Esse é um resultado psicológico, social, né? E eu acredito que isso acaba invalidando muito a nossa humanidade e tirando de nós também a autonomia. E eu acredito que essa é a grande epidemia da nossa geração. Hoje tem jogo do Brasil, né? Quantos aplicativos de bets tem no seu celular aí?
É sobre isso que a gente está falando. Qual será a sua próxima aposta? É sobre isso que a gente está falando. A próxima aposta é sobre diversão, como eles vendem, ou sobre sedução em cima da sua vulnerabilidade. Tem pessoas tirando a vida porque perderam tudo nessas porcarias. É uma epidemia de destruição de pessoas no mundo inteiro, não é só no Brasil. É óbvio que territórios mais vulneráveis, como o Brasil e outros países, né, que têm uma vulnerabilidade social maior, o atravessamento é pior. E é por isso que a gente está vendo um sem número de pessoas tirando a sua própria vida, um sem número de pessoas desaparecidas. Esses são diagnósticos. Eu tenho amigos, tenho amigos que estão desaparecidos porque estavam endividados e dobraram a aposta. E a gente não sabe onde eles estão. Eu estou arrepiado porque eu tenho amigos sofrendo com isso. Que sumiram e a gente não sabe se ele tirou a vida ou onde ele está. Entende? É, é esse lugar que, infelizmente, a gente tá entrando, sabe? Esse esgoto que a gente está entrando social. A gente está, de fato, numa epidemia de solidão e numa epidemia de esgotamento. As pessoas estão esgotadas, estão cansadas. E esse esgotamento, essa solidão, ela está no nosso cotidiano. A gente vive na mesma sala, a gente trabalha na mesma sala. A gente pega o mesmo transporte. A gente se encontra na mesma igreja. A gente está na mesma comunidade. A gente está construindo, na verdade, uma trajetória com o mesmo sonho, praticamente, assim, pensando na perspectiva dos projetos. A gente está no mesmo projeto de bairro, de cidade, no mesmo projeto de país, no mesmo projeto de sociedade. Mas quando a gente olha para o lado, essas pessoas que estão na sala, no trabalho, no projeto, elas não são identificadas por nós. A gente às vezes nem sabe o nome. No setor que você trabalha, você lembra do nome de todo mundo? Que dirá saber da vida deles, das particularidades, das coisas que acontecem na nossa intimidade? Não há partilha. Ainda que você esteja no mesmo projeto, ainda que você esteja na mesma igreja, não há partilha por conta desse diagnóstico de esgotamento. Não há partilha. A gente não se conhece. Você não sabe o nome da pessoa do seu lado, você não sabe a história dela. E por conta dessa condição, ao invés da gente se aproximar e se conectar, a gente julga, a gente cria história da nossa cabeça e desenvolve os nossos preconceitos e, a partir disso, transborda as nossas violências. A gente corrompe as relações, porque a gente acredita naquilo que está na nossa bolha. E a gente acha que o lema, né, da nossa vida é resolve seu problema e incomode o menos possível as pessoas. Esse é o lema da nossa sociedade. Resolve seu problema sozinha e para de incomodar os outros. E a gente fica com essa frase rodando na cabeça e fala: eu tenho que resolver sozinho, eu tenho que dar um jeito, e aí o algoritmo vai te oferecer. Sozinho ninguém vai ver, faz a sua aposta. Qual será a sua próxima aposta? E é sozinho que a gente se destrói, é sozinho que a gente se fragiliza, é sozinho. É essa solidão que é, sei lá, é a praga da nossa sociedade. E aí a gente. Por isso que eu falei que a gente fica estilhaçado, quebrado, machucado. Por isso que eu penso que a gente está muito ferido, porque a gente não compartilha das nossas dores, a gente não compartilha das nossas faltas, da nossa dificuldade, mesmo sabendo que nós temos uma comunidade segura. Mesmo sabendo que a nossa comunidade é segura, a gente não compartilha o que a gente está passando, o que a gente está vivendo. Por quê? Porque a gente está tendendo
a demanda, a gente está atendendo a agenda. E isso acontece até dentro da igreja. A gente está junto na banda da igreja, a gente está junto no projeto da igreja, a gente está junto na agenda que a gente precisa desenvolver para agosto, mas a gente realmente está trocando ideia, a gente está criando afeto, a gente está se entendendo, a gente está se vendo, nosso olhar está sensível para as pessoas ao nosso redor, ou a gente só está atendendo o que a gente criou, que a gente no final chama de agenda, sabe? E aí, segundo ponto e último, é exatamente esse cenário de isolamento que me faz inspirar a minha vida em compartilhar com vocês o que eu identifico nos textos sagrados como a comunidade de Jesus. Porque penso eu que a comunidade de Jesus é o antídoto para uma sociedade perdida, ferida, machucada ou enganada. Quando a igreja primitiva decidiu aplicar a sua prática, né, a sua prática, e na sua prática decidiu colocar o partir do pão como elemento do processo, isso acaba sendo um fator de quebra de, de modus operandi, sabe? Porque essa comunidade agora, ao invés de se individualizar, ela compartilha o que tem. E quando ela compartilha o que tem, ela está, de alguma maneira, fazendo uma declaração política e uma declaração espiritual muito profunda, porque na antiguidade, né, nesse primeiro século do livro de Atos, sentar à mesa é propor um lugar de igualdade. Sentar à mesa é propor um lugar de aceitação e de olhar sensível ao próximo, de cuidado. O que Jesus fez com a igreja de Atos, no capítulo 2, foi continuar ou dar continuidade àquilo que ele já estava fazendo. E o que a igreja de Atos respondeu ao se inspirar nos caminhos de Jesus foi destruir todos os aspectos hierárquicos, destruir toda a relação de hierarquia. Essa igreja do primeiro século conseguiu quebrar o modo de ser colocada à disposição de uma busca de uma benéfice individual. E, quebrando esse modo, ela agora se coloca à disposição de busca de um bem comum para todos, para todas, para todes. Uma comunidade que agora tira, né, quebra toda aquela relação piramidal e faz com que as relações se desenvolvam de maneira horizontal. Essa é a perspectiva da primeira igreja. Penso eu que também esse é o nosso desafio, porque naquela mesa sentavam-se escravos e pessoas livres, escravizados e pessoas livres. Naquela mesa sentavam-se judeus e gregos. Naquela mesa sentavam-se ricos e pobres. E o pão partilhado que fazia o processo de nivelação de tudo para todo mundo. Ninguém é mais que ninguém. Se você tem mais, vai ser compartilhado com todos. Se você tem menos, você vai receber a falta que precisa e a gente vai comer e vai se alegrar junto. Essa capacidade de organizar a nossa relação, as nossas finanças, tudo dentro de um cuidado comum, é o sagrado, é o grande milagre do universo. É o grande milagre do universo. E talvez um dos grandes e maiores desafios que nós temos. Porque
se você se inspirar com as ferramentas que a gente está recebendo dos coaches, do mercado e de tudo que está aí fora, você vai se individualizar. Você vai buscar o bem só para você. E aí, para piorar a situação, você vai para uma igreja, e aí a igreja está repetindo mesmo o discurso do coach. E você fala, aí você fala, poxa, não é compatível com o texto sagrado. Aquilo que eu vejo em Atos 2, na primeira igreja, não é compatível com essas igrejas, porque Jesus não fez um projeto, não desenvolveu um plano arquitetônico, né? Não fez uma estrutura toda organizada, não colocou LEDs e, entendeu? Não estava nisso. Estava numa mesa com pão partilhado, com todos e todas. Então, a Santa Ceia que nós vamos celebrar hoje, ela não é apenas um ritual individual. Quando você pegar o pão e pegar o cálice, você não está fazendo um movimento de salvação individual. Não é só para você orar, não é só para você pedir perdão pelos seus problemas, pelos seus pecados, não é sobre isso. Quando você pega o pão, você está fazendo um movimento de partilha comunitária. Cada pedacinho que vai ficar nas nossas mãos é parte de um pão só. Isso é para nos unificar. Isso é para nos conectar. Isso é para, simbolicamente, nos trazer à memória que é possível uma comunidade comprometida com essa unidade, com esse cuidado mútuo e com esse amor, né, visceral que está disponível num, num dispositivo que chamamos de graça. Já a religiosidade engessada, ela já perdeu essa capacidade de produzir situações como essa. Porque ela está atendendo a agenda, ela está atendendo os pontos dos projetos, e aí Deus se perde nesse processo, né? Ele não consegue se encaixar mais nesses ambientes. Porque o sagrado não se desenvolve na postura de quem está buscando bem individual. Acumular bens não faz sentido. Não faz sentido. Não existe comunhão sem o outro. Não existe. A gente não pode chamar a comunhão, né, ou a ceia, a celebração da ceia, a gente não pode chamar isso de comunhão se a gente estiver buscando bens individuais. A comunhão, ela só se traduz quando a gente compreende que o outro está junto, que todo mundo está junto. E vamos para esse momento, vamos partir o pão. Vamos para esse momento sem amarras. E como a Fernanda disse no começo, né, com um tom bem-humorado, é isso. Como que você chegou aqui? Obviamente que eu não sei. Mas você sabe. Antes de entender que Deus sabe, você sabe como chegou. Você sabe como você está, sabe como está o seu coração. Então não se afaste da mesa. Porque Jesus fala: você tem lugar à mesa, sim. Você vai participar, esse pão é para você. Não importa a sua condição. Ah, mas eu estou em pecado. Ah, eu não sou evangélica. Não é sobre isso. É sobre partilha. É sobre, é sobre entender que tudo que está sendo feito aqui é feito por todos nós. Ah, mas eu não sou digno desse pão. Eu também não sou. Estamos juntos. Eu não sou digno dessa experiência. Eu também não sou. Ninguém é. Quando a Fernanda falou ceia dos pecadores, eu falei, nossa, bela provocação que ela fez. Porque é isso mesmo. É a gente entender que a gente é pecador e que se for por conta dessa condição, a gente não tinha acesso em nenhum momento. Agora, o extraordinário é que Deus olha para nós com as nossas vulnerabilidades, falhas, perdas e dificuldades e diz assim: vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, porque a mesa que eu proponho é a mesa que dá alívio, que restitui a sua vitalidade, a possibilidade de você continuar mais uma jornada. Então não se isole,
Não se isole. Não faça da sua oração uma oração para massagear o seu ego, o seu eu. Não faça da sua oração uma oração individualista ou individualizada. Faça da sua oração uma oração de percepção do seu momento e como ele pode ser traduzido na realidade da comunidade. Porque nós somos porque nós somos um corpo, um só corpo. E esse corpo ajustado, né? Organizado, unido, sonhando junto, ele é saudável. Ele é saudável. Porque quando eu tiver com uma falta, precisando de alguma coisa, eu vou conseguir ser sincero com vocês e falar, gente, eu estou precisando. Não sei se alguém pode me ajudar, mas se ninguém puder me ajudar, vamos orar junto. Vamos orar junto, porque quem sabe a gente consegue uma resposta do alto. Mas se a resposta do alto não vier, não tem problema, a gente chora junto. Porque o nosso trato aqui é para chorar junto, é para se alegrar junto, mas é para fazer tudo isso junto. Não se isole. Não se isole. Você que nos acompanha, não sei o seu momento, eu não sei onde você está, mas não se isole. Não se isole. Busque um lugar, busque um abraço, busque segurança, busque recurso, busque um médico, um psicólogo, busque alguém. Busque abraço, busque possibilidades. Nunca desista. Amém. Todos se serviram? Amém. Esse pão deixa de ser para a gente um simples pão, né? Mas passa a ser uma representação, de fato, do corpo de Cristo que foi partido por nós. Quando você comer desse pão, que você traga à memória todo o sacrifício que foi feito por um Deus que se humanizou e sofreu a nossa morte, e sofreu a nossa dor e sabe dos nossos sofrimentos, da nossa dificuldade. Sabe mais do que você mesmo, porque ele conheceu a morte. A morte mais violenta que se pode ser, que é a morte da tortura, né? Morrer torturado. Deus sabe de tanta coisa e a gente precisa olhar para esse pão com esse cuidado de entender que Deus se humanizou e nos acolheu nos seus no seu próprio corpo. Então, quando você comer esse pão, faça memória dessa entrega de amor e de graça que ele propôs para cada um de nós. Amém? Pode comer do pão. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu amor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu abraço, obrigado, Senhor, pelo seu resgate, obrigado por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui todos unidos, confiantes que o amanhã é fruto do nosso esperançar. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado por nos dar a oportunidade de fazer parte de uma comunidade que, de fato, nós estamos construindo para o agora, inspirado com os nossos irmãos e irmãs do primeiro século, inspirados pela trajetória que que o próprio Jesus nos deu, nos mostrou. Essa celebração traz para nós muitas memórias. Traz para nós muitas memórias e que hoje nós possamos colher cura, colher restauração, renovação, restituição. Que todos aqui saiam curados e livres de todos os fardos, de todo o peso que carregam. Obrigado, Jesus, pelo seu partilhar. De maneira semelhante, depois de comer o pão, Jesus pegou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança que faço em meu nome. Todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a chegada
de Jesus. Ah, eu quero muito falar sobre essa frase com vocês. Por isso que eu falei, eu vou fazer uma série. No próximo domingo a gente vai conversar um pouco mais. Porque tem uma revelação muito especial. Jesus falou: quando você tomar desse cálice, vocês anunciam a minha vinda. E ele veio. Jesus voltou em nós, na comunidade comprometida com os santos. Ele está no meio de nós. Um brinde à vida. Olha para a pessoa do seu lado aí e fala: um brinde à vida. Um brinde à vida. Louvemos ao Senhor. Pode beber do cálice. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado por nos permitir ser uma comunidade que entende que a cura vem para resolver todas as nossas fraturas emocionais. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de ser uma comunidade que entende que tu és a cura para todas as nossas fraturas sociais. Não, não queremos mais nos dobrar a qualquer tipo de exercício de hiperprodutividade. Nós não queremos mais ser roubados em nossos afetos diários. Nós não queremos que a gente possa, de fato, voltar a olhar no olho, que a gente possa voltar a partilhar o pão, dividir com aquele que precisa, com aquele que necessita. Ah, Senhor, esse é o convite de fato que nós recebemos nessa manhã. Se aproximar à mesa do Cristo, sem amarras, sem prisões, entendendo que tudo que o Senhor oferece para nós nesse dia é um profundo alívio, uma profunda capacidade de voltar a respirar. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse dia, obrigado por essa mesa, obrigado por todos e todas, por toda a gente que aqui está e que partilha conosco, seja nesse espaço físico ou tão distante. Que os nossos corações estejam agora anelados nessa experiência tão viva e tão significativa para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor e saiba de nós o quanto nós te amamos. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém. Cristo nos convida a lembrar que a gente foi costurado um no outro. Amém. Com suas mãos aos céus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de todos, todas e todes. Que você saia daqui abraçada por essa harmonia sagrada entre os nossos irmãos e Deus. Sejam abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe. Não deixa de dar um abraço bem caloroso em todos os presentes.